Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Marcelo Nascimento, ele que é fundador do movimento LGBT em Alagoas. Ele nos fala sobre o crescimento da homofobia, que a cada dia faz mais vítimas no estado e em todo o país. E também destaca a falta de políticas públicas de investimento em educação e de campanhas de massa que trabalham o fim do preconceito e a discriminação. Bem, eu agradeço agora ao Marcelo Nascimento por estar aqui conosco mais uma vez, infelizmente para falar de um crime que está se tornando muito comum. Ultimamente, ganhou proporções nunca vistas, sobretudo nesse período de pandemia. Eu pergunto, Marcelo, diante do crime ocorrido aqui em nosso estado, de assassinato do professor José Acioli Filho, da Universidade Federal de Alagoas, um crime característico de ódio, não é, colocado ali, de homofobia, não é, explícita. Como você avalia a reação do governo e da sociedade a mais esse crime hediondo? E obrigada. Gorete, Lima, telespectadores, pessoal da técnica. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui abordando um tema que é bastante áspero, né? Homofobia, ninguém deseja, né? Assassinato principalmente, mas é necessário que a gente trate desses temas, que são temas que dizem respeito ao cotidiano da sociedade, que se tornaram comuns na sociedade brasileira. Assim como também nós esperamos que as pessoas não se acostumem, né? não se deixem tornar rotina a prática dos crimes de LGBTfobia no nosso país. Então, o crime que acometeu o nosso querido amigo, professor da Universidade Federal de Alagoas, Acioli Filho, é um crime tipicamente de homofobia, é um crime de ódio. O Supremo Tribunal Federal, Correto, em decisão recente, há 2 anos atrás, se não me engano, a partir de uma provocação de instituições do governo do Rio de Janeiro, equiparou o crime de LGBTfobia no nosso país ao crime de racismo. Tanto o racismo quanto a LGBTfobia são oriundas da mesma matriz, digamos assim, matriz judaica cristã, né? Que é a questão da negação do direito à diferença, não só com relação à raça, se referindo diretamente à questão do racismo, mas também com relação ao direito à diferença, à livre expressão da sexualidade, né, do afeto, que é o caso específico das pessoas gays, lésbicas, travestis, bissexuais. Então, o STF, a mais alta corte judicial do nosso país, já passou seu entendimento a respeito dessa matéria, que antes era muito difuso os entendimentos, as interpretações por parte não só de juristas, como dos operadores da segurança pública a respeito da tipificação do crime de LGBTfobia no nosso país. Esse assunto já foi pacificado definitivamente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de uma tipificação penal, criminal de ódio no nosso país. Então, todas as pessoas que praticarem um crime de preconceito, de violência, de discriminação contra a comunidade LGBTQI+, no nosso país, elas serão enquadradas de acordo com as penas previstas no nosso Código Penal, tanto para os casos de homicídio, como é o caso específico do professor Acioli, quanto para os casos de discriminação e de preconceito. Em relação à atuação policial, há que se registrar que houve um empenho da polícia em identificar, né, o criminoso e prendê-lo. Cabe algo mais a ser colocado na ação da polícia em geral, nos crimes que ocorrem com pessoas até que não têm, digamos assim, o conhecimento de público, né, da sua atividade profissional? Olha, Lorete, no geral, há um histórico de negligenciamento dos casos
dos crimes envolvendo pessoas LGBTQI+. O assassinato do professor Acioli, a Polícia Civil de Alagoas, ela foi bastante célere, né, na elucidação do caso. Eu estava em Brasília, inclusive, na sexta-feira passada, quando veio conhecimento desse caso, e junto com outro colega ativista do movimento LGBTI, já ligamos para o secretário de Segurança Pública para que fossem tomadas as medidas necessárias com a devida celeridade. Então, no mesmo dia, o secretário designou um delegado específico para acompanhar esse crime, e no dia seguinte, a Polícia Civil já identificou e prendeu o acusado, né, o principal suspeito pelo crime do professor Acioli. Então, a Polícia Civil de Alagoas, ela está de parabéns pela celeridade como atuou nesse caso específico, mas nem sempre tem sido assim. Por exemplo, nós tivemos um caso de assassinato de uma outra pessoa LGBTQI+, em Palmeira dos Índios, e os acusados, inclusive, foram identificados e presos, mas o judiciário, pela falta formal de uma denúncia do Ministério Público, poderão ser, inclusive, libertados da prisão. Então, o sistema de justiça e segurança pública, ele precisa estar muito bem articulado para que esses casos de LGBTfobia, eles tenham um desfecho, um resultado célere, né, e sejam tipificados imediatamente de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores do nosso país. No caso específico do professor Acioli, realmente eu reitero aqui os meus parabéns à Polícia Civil de Alagoas, que foi bastante célere, né, e dedicada à elucidação do crime. Bem, Marcelo, a luta contra o preconceito, a discriminação é urgente no Brasil, uma vez que o país é um dos que mais discrimina e mata pessoas LGBTs, né, no mundo. Eu pergunto, onde estaria, segundo os movimentos, né, a origem de tanta discriminação, de tanto ódio? Hipocrisia social? Nós temos vários estudos, né, não só no Brasil como no mundo, não só com relação à origem da LGBTfobia, da intolerância, do preconceito contra as pessoas LGBT, mas também tem duas questões centrais aqui que eu gostaria de trazer para essa conversa com vocês e os telespectadores. Primeiro, qual a ameaça que as pessoas LGBTQ+, representam para a sociedade heteronormativa? Esse é um ponto que a gente precisa aprofundar em todos os momentos, porque nós vivemos numa sociedade de uma cultura judaica cristã, onde a única forma de realização afetiva sexual imposta às demais é a relação heteronormativa, pai, a mãe e os filhos, nos moldes tradicionais da denominada família cristã, e todas as outras formas de realização afetiva sexual, todas as outras formas de família, de relacionamento humano, são imediatamente estigmatizadas no nosso país e no mundo, principalmente no Brasil. Enquanto nós insistirmos em manter essa cultura heteronormativa, que indica um único caminho para a felicidade, nós vamos estar deixando as outras formas de realização afetiva sexual, de felicidade, na marginalidade e, logicamente, não só na margem, mas sofrendo preconceito e discriminação. Então, essa pergunta que eu gostaria de devolver um pouco aí aos telespectadores é por que as pessoas LGBT ameaçam tanto a heteronormatividade, já que há estudos, inclusive do relatório Kirsten, um pesquisador americano que escreveu o relatório Kirsten, um sexólogo,
ele diz que um percentual muito pequeno da sociedade mundial, em torno de 10%, de 5% a 10%, são LGBT. Então, isso não compromete nem a procriação, se bem que hoje nós temos vários arranjos familiares, desde a inseminação, né, artificial, a adoção por casais homossexuais, né, embora muitas pessoas prefiram ver uma criança na rua passando fome, passando privação, de que ser adotada por um casal homoafetivo. Né? Veja a contradição que nós vivemos na nossa sociedade. E, só para contribuir um pouco nessa reflexão, geralmente, quando um regime de Estado ele é autoritário e opressor, ele tem como essência a negação das diferenças. Se nós estamos fazendo um apelo para a sociedade alagoana e brasileira, é sobretudo para que a gente possa verificar vários modelos, várias formas de realização afetiva sexual. Não indicar um único exclusivo caminho para a felicidade, porque quando a gente normatiza a heteronormatividade, nós excluímos outras formas de relação, de caminhos para a realização afetiva e sexual. Isso ocorreu, sobretudo, Gorete, no período da ditadura militar. Só para você ter uma ideia, no período da ditadura militar, a homossexualidade, a Escola Superior de Guerra, analisava a homossexualidade como uma ameaça patológica à segurança nacional. Pasmem. É um absurdo. Ainda bem que o Congresso Nacional... Completo absurdo. Ainda bem que o Congresso Nacional recentemente resolveu retirar essa lei de segurança nacional, abolir essa lei de segurança nacional, que além de perseguir, né, e vilipendiar segmentos tradicionalmente marginalizados da nossa sociedade, ainda servia para prender pessoas que se posicionavam contra o atual governo Bolsonaro. Então, assim, você quer medir o nível de progresso, de humanização de uma sociedade, de um país, você verifica como os grupos socialmente discriminados são tratados nessas sociedades. No Brasil, a homofobia ou LGBTfobia, ela é tradicionalmente carrega consigo uma dita histórica e cultural. Né? As pessoas LGBT sofrem não só de discriminação, de preconceito, violência, e geralmente uma violência com uma dose, uma violência excessiva. No caso do professor Acioli, além de ter tirado a vida, né, que é um bem divino, né, que a nossa Constituição Federal garante, né, o direito à vida de todas as pessoas, o professor foi, lamentavelmente, torturado pelos seus alunos. Então, a nossa literatura jurídica, né, policial, tem, por exemplo, casos de homossexuais, de LGBT, que, para além de tirar o direito à vida, passaram por um processo de sofrimento cruel, né? Como se a pessoa, o algoz, ele não quisesse só tirar a vida daquele cidadão, crime de tortura, não é, professor? Exatamente, mas também quisesse atingir a honra, a moral, a alma daquela pessoa. Né? Então, geralmente, quando a gente tipifica os crimes de ódio, é porque eles vão para além do crime de violência, vão para além do crime de homicídio, né? Como se você quisesse destruir a alma da pessoa, a essência do cidadão, da cidadã. Então, precisamos estar atentos. A sociedade precisa se indignar mais, correto, com essas práticas criminosas. Os órgãos de segurança pública e de justiça, porque não adianta só a polícia prender, abrir um inquérito, concluir o inquérito, elucidando o caso, e entregando ao judiciário, e muitas vezes o judiciário não ser implacável no tratamento desses crimes LGBT-fóbicos. É necessário que haja esse tripé aí, né, um
o envolvimento da sociedade civil, se indignando com essa prática, das polícias, dos órgãos de segurança e do judiciário também, e as próprias pessoas LGBT adotar uma prática de segurança, né, evitando estar vulneráveis a esses crimes, a essas práticas que são muito rotineiras na nossa sociedade. Professor Marcelo Nascimento, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta já já, é só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Marcelo Nascimento, que é fundador do movimento LGBT Alagoas. Ele nos fala sobre o crescimento da homofobia, que a cada dia faz mais vítimas no estado de Alagoas e em todo o país. Também destaca a falta de políticas públicas, de investimento em educação e de campanhas de massa que trabalham o fim do preconceito e a discriminação. Ou seja, o Estado brasileiro está em falta, não é, com o mundo, digamos assim, o universo LGBT, pode-se dizer assim, no sentido de educar a população a ter respeito, a tolerância, às diferenças, porque é uma coisa que começa em casa, não é? Essa questão do respeito às diferenças é algo que se aprende em família. E o Estado, através da educação, tem essa obrigação também de dar continuidade. Seria por aí, Marcelo? Corretíssimo, Goretti. Basta a gente fazer uma pequena visita à história, à cultura, não só brasileira, mas mundial. Por exemplo, no Brasil colônia, a prática da homossexualidade era punida com as piores penas existentes, né, sob a influência católica de Portugal. A sodomia, como algumas lideranças religiosas, algumas denominações religiosas insistem em mencionar a nossa população LGBT, poderia ser punida com a morte em fogueira até o banimento. Então, existe toda uma cultura de negação, de opressão, né, de violência contra a população LGBT. Recentemente, nós tivemos um pastor aqui em Alagoas, da Assembleia de Deus, que desejou a morte ao ator, humorista Paulo Gustavo. O nosso Paulo Gustavo, exatamente. Então, veja, uma pessoa que está num cargo de destaque, numa denominação religiosa, como no órgão público, uma declaração dessa pessoa, ela tem um impacto com a dimensão gigantesca, porque não é um cidadão comum que está falando, é alguém que está imbuído num cargo de liderança religiosa, de liderança política, né, de liderança social. Então, nós precisamos, e aí os principais avanços que nós tivemos no nosso país, Goretti, se deu sobretudo no âmbito do judiciário, né? A questão do reconhecimento da LGBTfobia por parte do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do nome social das pessoas trans, né? Travestis e transexuais. Nós tivemos também a União Estado Homoafetiva, desde 2010, que é uma realidade, inclusive fazendo a sua conversão para o casamento homoafetivo. Então, as principais conquistas ainda estão no âmbito judiciário. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado têm uma dita histórica para com a população LGBT. Nas duas casas, não foram aprovados nenhum projeto relevante que garantisse direitos essenciais
e primordiais à população LGBT no nosso país. Já no âmbito do executivo, sobretudo nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos avanços razoáveis, né? O programa Brasil Sem Homofobia, que estabeleceu ações no âmbito de mais de 15 ministérios, a criação de um Conselho de Estado para tratar da temática, conferências setoriais para tratar da promoção dos direitos e combate à violência contra a população LGBT, de forma que algumas prefeituras e governos estaduais, estimulados pelo governo federal, puderam também praticar ações de políticas públicas, a exemplo do governo federal. Infelizmente, na atual gestão do governo Bolsonaro, nós tivemos um congelamento, um retrocesso com relação não só às pautas emancipatórias da população LGBT e mais, mas também com relação aos direitos humanos em geral. É necessário, Gorete, que a gente insista na questão do Estado laico, porque o Estado brasileiro, apesar dele não negar as religiões, dele se propor a reconhecer a diversidade religiosa do nosso país, ele não é um Estado que, na sua Carta Magna, se propõe a seguir a doutrina específica de nenhuma religião, né? Então, é importante que, cada vez mais, o Estado brasileiro, o governo central, governos estaduais, governos municipais, eles se guiem pela nossa Constituição Federal e sejam exatamente laicos no tratamento dos temas que dizem respeito aos direitos humanos e à cidadania de todas as pessoas. Senão, nós vamos criar uma teocracia, como alguns deputados federais propuseram na Câmara, né? Alterando, inclusive, a abertura da nossa Constituição Federal, em vez de todo o poder emana do povo, todo o poder emana de Deus, como tentaram fazer essa alteração na Carta Magna do nosso país, da nossa Constituição Federal. O respeito à diversidade sexual tem que ser uma busca constante, né, por todas as pessoas, por todas as instituições, né, de forma que a gente possa conviver harmoniosamente com as diferenças no nosso país. Bem, você falou sobre a questão do legislativo, né, no âmbito do Congresso Nacional, a questão também da representatividade que eu vou tratar agora. O Grupo Gay da Bahia fez uma pesquisa em que mostra que mais de 10% dos brasileiros são LGBT, mas eles estão subrepresentados, digamos assim, na política. Qual é a análise que você faz no ano pré-eleitoral que estamos vivendo, não é, sobre a representatividade, né, de LGBTs hoje, atualmente, aqui no Estado, e a perspectiva de representação federal? E por que isso ocorre de uma forma tão, digamos assim, tão explícita, né? No sentido de que as candidaturas são raras os parlamentares que vêm do segmento LGBT? Na realidade, a política é uma área bastante machista, né? A política como um todo, né? Só para ter uma ideia, as mulheres vieram ter direito a voto no nosso país a partir de 1938, final da década de 30, início da década de 80, por uma conquista histórica do movimento feminista, né? Só a partir daí foi adquirido o direito a voto por parte das mulheres. Em seguida, com a nova república, as mulheres se candidatando aos cargos eletivos, de deputada, senadora, prefeito, governadora, mas ainda há um déficit muito grande por parte da representação política das mulheres nas câmaras municipais, na Câmara Federal e nos executivos. Com a população LGBTQI+, se aplica o mesmo parâmetro, né? O preconceito, digamos assim, a aversão às pessoas LGBT na atividade política,
ainda é muito grande. Eu estive, Gorete, semana passada em Brasília, visitando o primeiro senador gay da República Brasileira, né? O senador pelo Espírito Santo, do Partido Rede, né? Contarato, que é o primeiro senador, né? Abertamente homossexual, um delegado de polícia, Fabiano Contarato, que possui uma união estável com seu companheiro, tem filhos adotivos, enfim, isso representa muito pouco ainda no universo de mais de 80 senadores e senadoras. Na Câmara Federal, nós tivemos muito poucos LGBTs eleitos no último pleito, né? E nas câmaras municipais, ainda esse déficit é maior ainda, né? Primeiro que os partidos políticos eles precisam aprofundar mais a participação de pessoas LGBT na atividade partidária, né? Romper com o patriarcado, né? E com as opressões de gênero, as opressões de diversidade sexual, de raça, né? Porque nós também temos poucos negros eleitos para os legislativos, né? E para os executivos também. E se somar todos esses segmentos, não deveriam ser considerados minoria, né, Marcelo? Somando-se esses segmentos. A população negra? Exatamente, não, todos, né? População negra, mulheres que não conseguem um espaço adequado de representatividade política. Exatamente. Na realidade, essa terminologia, essa nomenclatura minoria, ela já está em desuso, né? Exatamente porque ela não representa, né? É uma inadequada. Inadequada para representar. O que nós queremos é a emancipação política desse segmento, mulheres, LGBT, negros e negras, né? Porque nós precisamos promover um processo de reparação cultural e política desse segmento que, historicamente, sempre foram vilipendiados, né, dos espaços de poder, dos espaços de educação, né? E inclusive no mercado de trabalho, né? Porque há um código moral vigente na nossa sociedade. Para você ser político, precisa ser pai de família, né? O pseudo pai de família, homem de bem ou mulher de bem. O que significa ser homem de bem ou mulher de bem numa sociedade heteronormativa? Significa você ser uma pessoa heteronormativa, ter um casamento nos modos tradicionais. Então, essa cultura precisa ser rompida, porque a sociedade, o afeto, o direito ao afeto, não pode ser exclusividade nem monopólio só das pessoas heteronormativas. Eu não estou aqui fazendo apologia às pessoas LGBT e mais, correto? Eu estou apenas defendendo um modelo de sociedade, um projeto de sociedade que respeite a diversidade humana, porque a diversidade humana ela é extremamente diferente. Não existe uma única forma. Você vai aqui, por exemplo, na nossa fauna, na flora, você percebe uma infinidade, né, de espécies, né, de animais, de plantas, né? O ser humano também ele é infinitamente diverso. E a gente é o confronto com a realidade, né? Exatamente. A gente se enriquece muito quando a gente valoriza a diversidade humana. Então, esse exercício de reconhecimento da diversidade, do pluralismo, né, cultural, religioso, sexual, né, ele só valoriza e agrega valor à nossa convivência, né, porque nós passamos a ser mais respeitosos, passamos a ter uma visão do mundo mais ampla, né, de que todo mundo está no mesmo time, está no mesmo quadrado, como a gente costuma dizer na linguagem popular. É isso. Vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para a nossa entrevista de hoje com Marcelo Nascimento, que é fundador do movimento LGBT Alagoas. E em nosso programa, ele fala justamente sobre o crescimento da homofobia, que tem levado muitas mortes, não é? Tanto no estado de Alagoas como no país como um todo. Marcelo, sobre essa questão da pandemia ter influenciado, digamos assim, impactado na falta de sociabilidade do universo LGBT, né, QI+. Como podemos visualizar essas dificuldades que foram impostas a esses segmentos? Olha, sem dúvida, Gorete, a pandemia, ela nos impõe mudanças significativas na nossa forma de viver, né? Nada será como antes, né? A pandemia, ela descortina uma série de problemas que a nossa sociedade possui. Convivência entre as pessoas, né? De gestão pública, né? E nós precisamos estar atentos, porque a pandemia, ela criou limitações na convivência entre as pessoas, né? Por exemplo, hoje é muito comum as reuniões, as atividades existirem em forma das plataformas virtuais, né? E essas plataformas virtuais, elas precisam também se policiar o tempo todo, né? Por isso que existe o marco legal da internet, que o governo federal, inclusive, quis alterar e o Congresso Nacional não permitiu, porque censuras, é claro que devem sempre existir censura quando os direitos humanos das pessoas, a democracia estiver em jogo. Mas nós não podemos permitir, por exemplo, que as redes sociais sejam um palco de discriminação, né, de preconceito, né? Humberto Eco, né, o sociólogo português, já dizia que as redes sociais deram voz aos imbecis. Que a gente percebe de imbecilidades, de preconceito, discriminação, pessoas arrotando preconceito, né, ódio nas redes sociais, é uma coisa terrível. Então, gratuitamente, né? Não precisa nem ter motivo. É coisas que soam disparates, digamos assim. Então, esses crimes virtuais, eles passaram a ocorrer de uma forma muito intensa agora nesse período de pandemia, né? Porque muitas pessoas se rebelaram, né? Pessoas que estavam lá silenciosas com relação a determinados temas da sociedade, de repente começaram a ter um policiamento, né, e uma agressão gratuita, né, com relação a segmentos sociais, a exemplo das pessoas LGBT. E aí não precisa ir muito longe para a gente dar um exemplo. Aqui em Alagoas, o fato que eu citei anteriormente, do pastor que desejou a morte do Paulo Gustavo quando estava cometido do Covid no hospital, é um exemplo notório de como as redes sociais elas podem servir para oprimir mais ainda, né, para marginalizar, para destilar ódio contra alguns setores da sociedade. Tem um psicanalista chamado Antônio José, que escreveu um artigo chamado Amolador de Facas. Uhum. E aí ele faz uma analogia do amolador de facas com alguns formadores de opinião no nosso país. Por exemplo, o Siqueira Júnior,
tem um programa lá na TV, lá em Manaus, começou a destilar e a promover ódio contra a população LGBTQI+. E toda a sociedade, principalmente o movimento social LGBT, caiu em cima e começou a fazer denúncia, né, no Ministério Público, no Judiciário, e o Siqueira Júnior teve que se retratar e indenizar, inclusive, as vítimas do preconceito e da discriminação que ele promovia no programa dele. Esse só um exemplo de como as redes sociais, né, a televisão, os veículos de comunicação, eles podem servir para promover a matriz da diversidade humana ou a matriz do ódio e do preconceito humano, né? Então, precisamos estar cada vez mais atentos. A nossa querida e amada Eva Wilman, que partiu esse ano de Covid, a atriz, dizia o seguinte: a maior dificuldade da luta é escolher o lado em que lutar. Então, as pessoas precisam definir de que lado elas estão. Se estão do lado da democracia, né? Se estão do lado dos direitos humanos, da humanização, ou se estão do lado do ódio, né? Do obscurantismo, que está presente muito hoje na nossa sociedade, através de várias formas de intolerância, né? Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, e as pessoas precisam se posicionar, né, veementemente contra qualquer expressão de ódio, de preconceito, seja nas redes sociais ou fora delas. Nós não podemos nos silenciar. Marcelo, há um estudo também que aponta que as pessoas LGBTs e no universo LGBTQIA+, apresentaram mais problemas financeiros e de saúde durante a pandemia. É uma constatação na prática isso, como garantir que a Constituição seja, quer dizer, lutar e ver a Constituição sendo cumprida no sentido de dar o atendimento isonômico, digamos, a todas as pessoas. Olha, um dos grandes problemas do nosso século é a questão da saúde, né, da ansiedade, da saúde mental, né? Na pandemia, se intensificou mais ainda, né, essa coisa de nós estarmos privados das relações físicas com as pessoas. No caso da população LGBT, que também prima muito pelos espaços de socialização, né? As pessoas tiveram índice de depressão, né? Tiveram problemas psíquicos mais diversos, desde a depressão, ansiedade, né? Aliado também à questão do desemprego, né? Porque, assim, como a pandemia ela privilegiou o espaço virtual, nem todas as pessoas, Gorete, dominam esses equipamentos de internet, de comunicação, o celular, o Zoom, outras plataformas, né, o Google Meet, etc. Então, as pessoas que já eram, digamos assim, alijadas desse processo tecnológico, ficaram mais ainda agora durante o período da pandemia. Então, nós os governos precisam trabalhar muito a questão da saúde mental no nosso país, porque não só com relação aos preconceitos, às discriminações, mas também porque a pandemia trouxe uma nova forma da gente se comunicar com as outras, né? Através das redes sociais, que não deixa de ser uma forma de comunicação, mas é uma forma de comunicação muito ainda distante, né, daquela forma que nós fomos criados e nos habituamos, que é a forma presencial, né? Do WhatsApp, do mão, de você sentir as expressões da outra pessoa de perto, né? E a nossa população LGBTQI+, ela, assim como a população em geral, ela é privada também, tem muitas pessoas porque, assim, o mercado costuma ver as pessoas LGBTQI+, como um nicho econômico, mas
esquece que esse nicho econômico se aplica muito a gays, lésbicas, sobretudo de classe média. A grande maioria da população LGBTQI+, faz parte de um grande campo da sociedade brasileira, que são as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm qualificação profissional, as pessoas que estão com insegurança alimentar, né? Precisando, inclusive, É a de um classe alimento. popular mais atingida, não é? Exatamente. Infelizmente, assim, a grande mídia, né, passou a impressão de que a nossa população é uma população de classe média, né, os gays mais abastados do ponto de vista econômico, financeiro, mas, na realidade, a grande maioria da população LGBT é constituída de gays, lésbicas, travestis e bissexuais que estão fora do mercado de trabalho, não têm capacitação profissional, nem sequer, muitas vezes, têm acesso às redes sociais e às tecnologias da nossa contemporaneidade. Então, esses são os desafios, né? O desafio no campo psíquico, que impõe várias doenças psíquicas às pessoas. Eu estava vendo que até esses dias nós estamos no setembro, né, da saúde mental, né, de combate ao suicídio. O índice de suicídio, Goreto, é muito grande na população LGBTQI+. As pessoas, em decorrência da opressão que sofrem na família, na escola, no ambiente de trabalho, né, o assédio, o famoso assédio moral e, às vezes, até sexual, tendem a cometer suicídio. Sobretudo Nós precisamos... os adolescentes, não é, que estão na sua formação, não é, são mais, digamos assim, vulneráveis a esse ato terrível que é o suicídio. Por isso que os pais, né, os pais precisam falar mais abertamente com seus filhos sobre a sua sexualidade, né? Eu sou de uma não negar a realidade, não é? O princípio de tudo, não é? Não negar a realidade. Eu sou um homem gay de 48 anos, apesar de parecer 22, né, Correto? Como? Mas fui criado... Eu não entendi bem. Brincadeira. Eu fui Pode criado falar. numa família tradicional, meu pai era policial e a minha mãe professora, mas não se falava sobre sexualidade, né? De forma alguma, né? Nem sobre a sexualidade heterossexual, nem muito menos homossexual, né? Então, as novas gerações, já através da contribuição das mídias, né? A nova era, já tem pais que abordam um pouco mais essa questão da sexualidade. Os pais precisam conversar com os filhos sobre a sexualidade sem tabu, sem se livrando um pouco do preconceito, das suas formações tradicionais, né? E de forma que possa preservar as vidas, né? Porque, como dizem as campanhas, vidas importam, né? Muito mais do que o preconceito, muito mais do que a nossa cultura predominante. Então, esse diálogo precisa existir para que a gente poupe e preserve as vidas de todas as pessoas. Pois é, a convivência pacífica, respeitosa às diferenças, é o princípio básico de uma sociedade evoluída. Marcelo Nascimento, umas considerações finais que, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigado pela oportunidade, Gorete, telespectadores, o pessoal aí da técnica, da TV Assembleia, né? Na realidade, eu concluo aqui lembrando a frase de um jurista alemão, né, Rudolf, quando ele dizia que direito é luta. De fato, nós estamos numa sociedade de disputa, né, uma sociedade de disputa entre a democracia e o fascismo, os modelos de gestão, né, de concepção de sociedade. Então, assim, o que eu deixo como mensagem aí, final para todos os telespectadores, é que a gente pratique um pouco mais aquilo que Jesus Cristo, na sua passagem pela Terra, sempre divulgou, né? Amar uns aos outros, né? É isso, esse ensinamento
religioso, cristão, que a gente precisa praticar mais, porque a solidariedade ela precisa estar presente, né, principalmente nesse cenário de pandemia, que nos afastou muito, que empobreceu mais as pessoas, e a gente precisa cada vez mais exercitar a solidariedade humana, sobretudo para com aqueles que mais precisam. É isso. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas. Muito obrigado, Gorete. Eu que agradeço a sua participação, sempre bem-vinda ao nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.